A Verdade que Liberta, por Luiz Arley Góes. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. No capítulo 4 do livro de Lucas, temos Jesus voltando do Rio Jordão e, estando cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo próprio Espírito de Deus ao deserto. Durante 40 dias, Cristo encontra-se guerreando contra Satanás. No decorrer deste tempo, ele foi tentado pelo diabo, sendo que nesse interim não comeu nada e depois sentiu fome. Após ter acabado de tentar a Jesus, o diabo foi embora. Então Cristo, estando com o poder do Espírito Santo, volta para a Galileia, região onde os relatos correspondentes a ele se espalhavam rapidamente. Na Galileia, Jesus mantinha-se ensinando nas sinagogas e todos ficavam maravilhados e o elogiavam. Em certo momento, Cristo caminhou para a sua cidade de nascimento, Nazaré. Ali, em um sábado, se levantou para ler sobre as Escrituras Sagradas. Foi quando lhe deram o livro do profeta Isaías. E ele abriu o livro e leu onde estava escrito assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Então, o nosso mestre iniciou a sua fala, afirmando que naquele dia estava cumprindo-se tudo o que o profeta havia dito anteriormente. Cristo ressaltou naquele momento que é o ungido de Deus. No livro de João, temos Jesus falando para aqueles que haviam crido nele que era necessário obedecer aos seus ensinamentos, se tornando assim seus discípulos, e enfatizou que ao conhecer a verdade, ela libertaria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Jesus estava falando sobre libertação e era enfático ao asseverar que quem peca é escravo do pecado e que estava falando tudo aquilo que o Pai lhe mostrara e que ouviu do próprio Deus. Ora, pecar é, literalmente, abandonar as verdades de Deus, e temos em Jesus a revelação de que Ele é essa verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus, como o Logos de Deus, é a perfeita expressão da razão do Pai e total testemunho de toda a vontade de Deus. Ele é o Verbo que existia no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Este Verbo, que existia desde o começo, se torna um ser humano habitando entre nós, sendo abundante do amor e da verdade do Pai. Sua natureza refletia a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 14. Jesus, como Verbo encarnado, foi enviado para nos curar de tudo aquilo que nos deixava enfermos, falta de paz, orientação, justiça, vitória, cura, provisão, presença de Deus, livrando-nos assim de todo o dano que as obras do diabo nos causavam, pois ele veio exatamente para isso, ou seja, destruir as obras de Satanás. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Salmo, capítulo 107, versículo 20. Será a obediência em tudo aquilo que Cristo, o Logos de Deus, nos ordena, que irá nos proporcionar viver em santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. É necessário ter a compreensão de que a nossa obediência ao Verbo encarnado irá nos revestir de poder. Cristo, ao ser crucificado, torna-se a revelação do poder e sabedoria de Deus para nós. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, despregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo tinha essa compreensão de que quando ele se sentisse fraco, o favor e o poder de Jesus, a graça e a palavra de Deus, Verbo encarnado, se aperfeiçoaria na sua fraqueza. Por isso, ele se vangloriava nas suas fraquezas, pois elas revelariam a blindagem que a palavra de Deus lhe daria. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Por amor a Deus, Cristo foi humilde e obediente até sua morte de expiação na cruz do Calvário. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Jesus demonstrou seu amor ao Pai, obedecendo a tudo aquilo que o Pai lhe ordenara. Do mesmo modo, aqueles que amam a Jesus são todos os que pactuam e obedecem aos seus ensinamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João, capítulo 14, versículo 21. Portanto, devido à resiliência desse amor, nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. O Senhor Jesus disse-nos que nesse mundo teríamos aflições, mas ressaltou que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, obviamente, nosso Rabi tornou-se vitorioso através de sua obediência. Ao passarmos pela experiência do novo nascimento, estamos nascendo de Deus e quem nasce de Deus torna-se membro da família espiritual do Pai Celestial e já não anda pelo que vê, mas por fé. Possuir fé é obedecer à vontade de Deus. Então a fé obediente irá nos conceder a vitória que vencerá o mundo.
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Jesus, que no começo era a palavra que já existia, estava com Deus e era Deus, sendo logo de Deus, pois foi por meio da palavra que Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Essa palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Sendo luz dos homens, encarnou para curar e livrar da destruição a todos a que se aliançam por fé com ele, por ser a razão de Deus, expressando com fidedignidade a vontade de Deus. Jesus, a palavra, é a verdade que liberta. Pense nisso. Jesus te ama.